Questão do CESP para a Petrobras. Durante a elaboração de um projeto experimental, é necessário analisar conceitos envolvidos. Considerando as informações apresentadas, julgue o item que se segue. A resistividade elétrica dos materiais está relacionada à diferença de temperatura. Por isso, deve ser observada a resistividade em temperatura específica. Bom, ele está falando aí de experimento e tal, mas no fim de tudo o que importa é saber se a resistividade depende ou não da temperatura. Na verdade, ele começou afirmando isso, mas como enunciado é para a gente julgar se é certo ou errado, né, a gente tem que julgar como um todo. Agora, é sim verdade que a resistividade de um material depende da temperatura. Por quê? Porque a resistividade ela tem a ver com a capacidade de conduzir, não é isso? A gente até viu isso aí numa aulinha que eu coloquei no canal. Então você tem lá o condutor e quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, essa corrente vai encontrar uma dificuldade que é a resistência. A resistência, por sua vez, depende da resistividade. Assim como a condutividade térmica, a condutividade elétrica, ela existe por causa dos elétrons livres no material. E se a temperatura fica muito alta, esses elétrons livres começam a se mover com mais energia, e isso vai atrapalhar um movimento ordenado. Então, se a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, e esses elétrons estão numa bagunça danada porque a temperatura está alta, então eles estão com alta energia cinética voando dentro do material, vai ser difícil criar esse fluxo organizado dentro do material. Portanto, em geral, quanto maior a temperatura, maior a resistividade que o material vai apresentando, ou seja, é mais difícil controlar a corrente elétrica que passa através dele. É claro que existem situações específicas, né? Existe toda uma ciência por trás disso, mas aqui eu só estou dando uma ideia do porquê a resistividade depende da temperatura. E aí ele está dizendo que por isso deve ser observada a resistividade em temperatura específica. Por que ele está falando que eu tenho que observar uma temperatura específica? Ele está falando de um projeto experimental. E quando eu vou, então, medir para o experimento que eu estou fazendo, eu quero uma medida de precisão, né? E aí eu vou ter que considerar as condições ambientes do experimento. Então, você vai ter que fazer as suas medições pensando nessas condições ambientes, inclusive a temperatura, que afeta diretamente o seu experimento. Então, isso vai fazer o enunciado ficar certo, né? Isso aí também tem a ver com metrologia, né? Quando você quer uma medida precisa, você tem que levar em conta a medida padrão. No universo da mecânica, por exemplo, as medidas são feitas a 20 graus Celsius como padrão. Se for outra temperatura, você tem que ter um fator de correção. E a elétrica não escapa disso. É a mesma ideia, beleza?